Oi, gente, estamos começando a segunda aula e nós começamos a jornada falando sobre termos um coração apto para obedecer, um coração maleável. Mas eu sei que essa não é uma tarefa fácil. A gente não consegue ter um coração disposto a obedecer simplesmente pela nossa própria vontade. A gente precisa de uma ajuda. E a gente pode aprender um pouquinho disso lendo o nosso versículo tema de hoje, que está lá no livro de João, capítulo 20, os versículos 21 e 22. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Nesse momento em que acontece essa cena, os discípulos eles estavam muito assustados. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas muitos deles ainda não tinham visto Jesus. Então eles ainda estavam muito assustados, muito inseguros, não sabiam o que iria acontecer dali para frente. Quando Jesus aparece, algo muda. Tem algo que Jesus faz que muda completamente a realidade deles. Eles saem desse lugar de medo para ir para um lugar de coragem, de realização, de cumprir a missão. Mas o que Jesus faz que muda totalmente esse cenário? Tá lá no versículo 22. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Assim como quando Deus soprou vida sobre o primeiro homem, agora Jesus estava soprando o Espírito Santo sobre a nova criação, sobre essa geração que iria começar a história da igreja. E hoje eu queria dizer isso para você. Talvez você esteja se sentindo assustada, talvez ontem com aquela aula você até se disponibilizou, você quer esse coração maleável, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer, você não sabe como começar essa mudança. Você precisa do Espírito Santo para que isso se torne uma realidade na sua vida. Essa é a principal lição da nossa aula de hoje. Nós não podemos começar nada sem o Espírito Santo. Um novo morador chegou na sua vida, um novo morador chegou na sua casa e você precisa aprender, conhecer mais dele, saber quem ele é e o que ele pode fazer por você. No começo desse ano, eu lembro que eu estava nessa disposição de conhecer, de querer descobrir o que Deus tinha para minha vida. Eu lembro que eu estava assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero. E eu me sentia como se eu estivesse flutuando. E eu sentia assim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu só sei que eu quero isso. Mas algo mudou totalmente. A partir do momento em que eu convidei esse novo morador, a minha casa foi transformada. E quando eu falo casa, não é a casa física, eu tô falando de mim mesma. Eu lembro que naquela época, enquanto eu orava, eu tive uma revelação realmente em que eu vi uma casa muito bonita, uma casa nova, só que aquela casa estava vazia. E na época eu até pensei, será que eu vou mudar de casa? Será que Deus vai nos dar um apartamento novo? Será que vai acontecer algo desse tipo? Mas enquanto eu orava, o Espírito Santo ministrou meu coração. Essa casa nova é você. Ano passado eu tirei algumas coisas. Ano passado um vento chegou e muitas coisas saíram voando, outras coisas foram arrancadas. Algumas simplesmente foram mudadas de lugar. Mas agora era com uma sensação de que aquela casa estava limpa e o Espírito Santo ia começar a colocar as coisas que Ele queria que eu fizesse. E foi uma sensação tão boa. Eu gosto muito de ter o caderno de oração. Aconselho sempre todo mundo a ter o caderno de oração e anotar aquilo que Deus te fala. E eu gosto de anotar. Eu lembro que dessa vez eu peguei o meu caderno de oração e eu fui escrever. Enquanto eu preparava essa aula, eu fui reler o que eu tinha escrito naquele dia. Qual tinha sido a minha sensação de convidar esse novo morador para estar comigo? E um trechinho da minha oração é essa. Eu orei da seguinte forma, no dia 11 de janeiro de 2022. O teu amor é bom, ele sara a minha alma. Tantas coisas tive que mudar de lugar. Como foi difícil, Pai. Como chorei. Tantas vezes fiquei aflita porque não sabia o que iria acontecer. Não sabia o que eu me tornaria. Até agora, na verdade, me sinto um pouco perdida. Pai, parece que eu estou flutuando, que eu não estou pisando firme no chão. Mas quando eu falo disso, eu gosto, porque sinto que realmente não estou no controle.
É o Senhor quem está no controle, é a tua vontade que eu estou vivendo. E à medida que eu ia orando, eu fui entendendo. O Espírito Santo chegou na minha casa. Esse novo morador havia chegado. E agora não seria mais eu que decidiria para onde eu deveria ir, o que eu deveria fazer, como eu deveria agir. Agora era Ele quem comandava os meus passos. E esse é o meu desejo para você hoje. Que bom que ontem você se dispôs a obedecer. Mas você sozinha não vai conseguir nada. Você precisa convidar o Espírito Santo para morar dentro de você. Você precisa abrir a porta da tua casa. E quando eu falo casa, é você, é a tua vida. É aqui dentro que o Espírito Santo precisa morar. Mas, para a gente aprender um pouco quem é esse novo morador. Francis Chan fala no seu livro que ele chama o Espírito Santo do Deus desconhecido. O Deus esquecido, porque muitas vezes a gente esquece que o Espírito Santo faz parte da Trindade. A gente fala com Deus Pai, a gente fala com Jesus, mas a gente não vai a procurar o Espírito Santo, a gente não pergunta para Ele as coisas. A gente às vezes tem uma leve impressão de que Ele é uma energia, de que Ele é apenas um arrepio que você sente no culto, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. A gente não se relaciona com uma onda, a gente não se relaciona com um arrepio. A gente se relaciona com uma pessoa. Então a primeira coisa que você precisa aprender é isso. Esse novo morador, ele é uma pessoa e ele está disposto a se relacionar com você. E veja bem, ele é um morador, ele não é um hóspede, ele não é um visitante. Ele não vai passar pela tua casa e ir embora daqui a alguns dias. A partir do momento que Jesus sopra o Espírito Santo sobre você, ele não sai mais dali. Ele veio para morar. E morador tem liberdade de mudar as coisas de lugar, de pintar a parede da cor que quer, de mudar as coisas, de tirar um armário, de comprar algo novo. Então, você precisa aprender, primeira coisa, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele está disposto a se relacionar com você. O que mais eu preciso saber? Se eu quero obedecer a Deus, se eu quero cumprir o meu propósito, como o Espírito Santo pode me ajudar nisso? E a Bíblia é clara. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vai morar aqui dentro. Ele não vai te deixar. Ele é aquele que habita dentro de você. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Em Efésios 1, 13 e 14 vai dizer: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo vai tornar o Deus Pai real para você. Vai tornar as verdades de Deus acessíveis. Você vai ter o discernimento espiritual, porque é uma voz que não vem de fora, é uma voz que vem de dentro. Ele mora em você. Ele vai te ensinar. E essa é a segunda coisa que o Espírito Santo faz por nós. Ele nos sonda e nos ensina. Eu não tenho como saber o que passa dentro da sua cabeça. Você está me vendo aqui, mas você não sabe o que eu estou pensando. Agora, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele é capaz de penetrar dentro dos seus pensamentos e discernir tudo aquilo que está dentro de você. Por isso a palavra sondar, ele te examina, ele habita dentro de você e examina os teus pensamentos. Lá em 1 Coríntios 2,10 a gente vai ver isso. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, a partir do momento que esse novo morador chega na sua casa, ele vai começar a mexer em coisas profundas da tua vida. Ele vai começar a te mostrar pensamentos que nem você sabia que tinha, porque ele não trabalha de uma forma rasa, de uma forma superficial. Ele vem para transformar tudo. Ele vem para sondar e para te ensinar através da palavra de Deus. Por isso que quando ele chega na tua vida, você vai ler a tua Bíblia, você vai falar assim, mas meu Deus, não é mais a mesma Bíblia que eu lia. Como assim eu nunca tinha visto isso? Como assim eu li isso e nunca tinha causado transformação? E agora parece que as palavras estão saltando da Bíblia. É porque o Espírito Santo está habitando em você. É porque ele está te ensinando. Sabe, muitas vezes a gente fica ocupada demais.
a gente escuta a pregação, a gente vai em congresso, a gente vai em culto, mas a gente não gasta tempo sozinha, a gente não dá essa liberdade para o Espírito Santo falar com você. Eu posso falar muito bem aqui, eu posso ter me preparado, eu posso preparar inúmeras aulas, mas se o Espírito Santo não falar com você, isso daqui vai ser só mais um curso, vai ser só mais uma aula que você está assistindo, mas não vai gerar transformação na tua vida. Convida o Espírito Santo para ele te ensinar, peça para ele, porque as pessoas podem te ensinar algo, podem até esclarecer algum assunto, mas a convicção interior vem quando o Espírito Santo te ensina aquilo. Essa propriedade, essa autoridade, esse discernimento espiritual, ele só pode ser feito através desse novo morador que chegou na sua casa. Então, o meu desejo hoje é que a partir dessa aula não seja mais você tentando aprender com as suas próprias forças, você tentando obedecer do seu jeito, mas você colocando o Espírito Santo. Abra a porta da sua casa hoje, convida esse novo morador e deixa que ele mude tudo de lugar. Ele sabe colocar as coisas no lugar certo. Ele sabe o que precisa ser arrancado com força. Ele sabe o que ele precisa te dar para você se sentir realizada. Então vamos orar agora juntas. A minha oração é essa, que você hoje convide ele para entrar no teu coração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais uma aula, muito obrigada por mais uma revelação que o Senhor está nos dando aqui hoje. Pai, eu quero clamar pela vida de cada mulher que está assistindo essa aula, Senhor. Que em nome de Jesus, se elas já estão com esse coração disposto a conhecer coisas profundas do Senhor, Pai, sela elas com Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito a gente não pode fazer nada, Pai. Assim como Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo que traria discernimento, que traria autoridade, nós também desejamos isso. Sopra o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada mulher, aonde elas estiverem agora. Que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam ser visitadas. Senhor, que os olhos espirituais das minhas irmãs possam ser abertos, Deus, para que muito mais do que uma aula, do que uma pregação, do que uma conferência, elas possam ter acesso direto às Tuas verdades, Pai, aos Teus propósitos. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa casa, para que esse novo morador chegue e mude as coisas conforme a Tua vontade. Nos visita, fala com cada uma que está aqui, que hoje mesmo elas já possam ter essa convicção de que a voz do Espírito Santo está dentro delas. Não são mais elas pensando, não são mais elas decidindo, mas o Teu Espírito Santo nos conduzindo para o melhor de Deus. Fala com a gente, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amanhã tem mais e a gente se vê. Tchau, tchau.